Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu elaborei uma aula para você que é eletricista e muitas das vezes tem que fazer, além das instalações elétricas, você acaba tendo que fazer um projetinho ali para o cliente seu que solicitou. E uma pergunta que é sempre recorrente: qual a carga de tomadas de uso geral por cômodo? Essa aula eu apresento para você, eletricista, e para todos vocês que estão inscritos no canal da Universidade da Elétrica, como determinar a quantidade de cargas de uso geral, né? Tomadas de uso geral em cada cômodo, sempre seguindo a regra da norma técnica de instalações elétricas de baixa tensão, que é a 5410. Então, a aula foi elaborada para você que está no dia a dia e necessita de elaborar o quantitativo de tomadas e cargas, né, de tomadas de uso geral por cômodo. Então, assistam essa aula e prestem bastante atenção, que vai ajudar você no seu dia a dia de trabalho. Olá, pessoal. Vou responder para você que é eletricista e todos que estão aí assistindo essa aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eletricista, essa é para você. E agora, qual a carga de tomada de uso geral que você deve instalar por cômodo? Você chega numa residência, alguém pede para que você, além de fazer as instalações elétricas, né, instale a quantidade de tomadas adequada. E agora, como fazer isso? E agora, qual a carga de tomada de uso geral por cômodo? Essa aula é uma dica para você que está na dúvida. Primeiramente, vamos estabelecer a quantidade de tomadas de uso geral conforme a norma técnica de instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 54 de 2004. A determinação do número de pontos de tomadas deve ser adequada à destinação adequada do local e aos equipamentos utilizados. Nós devemos observar o seguinte: em banheiros, você, eletricista, deve colocar no mínimo um ponto de tomada. A norma estabelece acima da pia do banheiro ou lavatório. Outra regrinha: em copas, em cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada a cada 3,5 metros do perímetro daquele ambiente. Então, copa, cozinha, áreas de serviço, lavanderia e locais análogos, você, eletricista, atribua uma tomada a cada 3,5 metros daquele perímetro. Em varandas, a norma estabelece, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, no mínimo. Os valores estabelecidos pela 5410 são valores mínimos. Em salas e dormitórios, e corredores também, devem ser previstos pelo menos uma tomada ou um ponto de tomada de uso geral a cada 5 metros do perímetro. Então, você, eletricista, que acaba numa instalação residencial, tendo que, além de executar a instalação, fazer um projetinho básico. Isso aqui lhe orienta para que você faça conforme a norma técnica. Cozinha, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, uma tomada a cada 3,5 metros. Demais cômodos, como sala, dormitório, corredor, preveja uma tomada a cada 5 metros do perímetro. No banheiro,
faça a previsão de no mínimo uma tomada. Essa tomada, pessoal, é de uso específico. Ela não é a tomada do chuveiro. Bom, em cozinhas, olha aqui que a norma ainda fala. Lá no slide anterior, conseguimos determinar o quantitativo de tomadas. Agora devemos atribuir as cargas para as tomadas. Em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, área de serviço, as 3 primeiras tomadas, ou seja, nas 3 primeiras tomadas dessas áreas, você deve atribuir 600 VA para cada uma das 3 primeiras tomadas e 100 VA para o excedente. Então, se você tem uma área de serviço com 2 tomadas, a carga será 2 vezes 600 VA. Você vai atribuir 1.200 VA. Por exemplo, eu tenho uma cozinha onde foi definido um número mínimo de 3 tomadas de uso geral. A norma estabelece 600 VA nas 3 primeiras, até as 3 primeiras. Então, 3 vezes 600 atribui-se uma carga de 1.800 VA. Salas e dormitórios e demais cômodos, 100 VA por tomada. 100 VA por tomada. Sala, dormitório, corredores, atribuir 100 VA por tomada. Vamos imaginar que esses cômodos aqui seria o número de tomadas vezes 100 VA. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho 4 tomadas de uso geral em uma cozinha, por exemplo. Como que eu calculo essa carga? São 4 tomadas, as 3 primeiras 600, está aqui, e o excedente 100 VA cada. Então, é 3 vezes 600, 1.800 mais 100, 1.900 VA. Então, agora sim, você, eletricista, já sabe a carga por cômodo, seguindo essas 2 regras. A regra que a copa-cozinha, lavanderia, áreas análogas, uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. A partir daí, você pega o perímetro e divide por 3,5 e vai encontrar o total de tomadas. A partir disso, você tem que cada tomada nessas áreas 600 VA, as 3 primeiras. O excedente 100 VA cada uma. Os demais cômodos 100 VA. Bom, agora vamos para um exemplo. Qual a carga de tomadas de uso geral por cômodo? Essa é a pergunta. Você que é eletricista, às vezes você mesmo, para se qualificar melhor, é bom saber fazer a distribuição desses circuitos e a distribuição das tomadas por cômodos, para não faltar tomadas, para evitar o uso excessivo de extensões. Então, você tem que saber, por exemplo, no caso de tomada de uso geral, determinar o perímetro de cada cômodo. Então, eu tenho uma casa aqui, onde você vai atribuir a carga de tomada de uso geral em cada um dos cômodos aqui. Então, vamos ao nosso exemplo. Eu isolei um cômodo, porque é tudo repetitivo, vamos atribuir a carga para o quarto 1. Se vocês imaginarem, como que eu calculo o perímetro do quarto 1? O quarto 1, ele tem 3,5 por 3,30. Então, 3,5 vezes 2, que esse lado é 3,5, esse é 3,5. 3,5 mais 3,5 dá 7, ou seja, 3,5 vezes 2. Mais 3,30, esse lado e esse lado. 3,30 vezes 2. Deu 13,6. O quarto, a norma estabelece que é uma tomada por cada 5 metros do perímetro. Então, eu peguei 13,6 e dividi por 5, uma tomada a cada 5 metros. Deu 2,72. Tomadas, você pode alocar um valor acima do valor que você encontrou. 2,72, arredonda para cima, 3 tomadas. Qual a carga para cada tomada desses ambientes? 100 VA. Então, quantas tomadas deram? 3. 3 vezes 100, tá aí, ó. Agora você já sabe. Nesse quarto, são 300 VA de tomada de uso geral. A cozinha. Vamos para essa cozinha aqui.
Eu estou considerando a cozinha 2,90 por 2,50, considerando essa e esse perímetro, né? É um cálculo aproximado. Então, é 2,90 vezes 2, mais 2,50 vezes 2. Me dá um perímetro de 10,80. Eu vou pegar 10,80 e vou atribuir a regra da BNT, que é uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Dividindo 10,8 por 3,5, eu vou ter um número redondo, arredondado, na verdade, de 3. Então, serão 3 tomadas de uso geral na cozinha. Logo, qual é a carga da cozinha? Cada tomada 600 VA, as 3 primeiras. Então, é 3 vezes 600, né? Mais 100, que é o excedente. Na verdade, aqui, pessoal, eu considerei o 10,8 dividido por 3,5, né? Daria 3. Aqui eu coloquei uma tomada a mais, dá 3,08. Eu vou arredondar para 4 tomadas, tá? Então, aqui seriam 4 TUG na cozinha. Deu 3,08, eu arredondo para 4. 4 TUGs. As 3 primeiras, 600, mais 100, 1.900. Aqui está 190, pessoal, mas aqui ó, é 1.900 VA. Ok? Então, é dessa forma que a gente atribui a quantidade de carga por cômodo. Aí, após essa especificação da carga, você vai dividir, eletricista, colocar as tomadas, né? Aqui eu dei um exemplo, coloquei 3 tomadas de uso geral no quarto e aqui na cozinha 3 tomadas, né? Eu tinha dito para vocês no cálculo que eu tinha colocado 4 TUGs, uma a mais na cozinha, mas aqui eu representei 3, né? Tinha dado 3,08. Lá eu tinha feito o cálculo para 4, não tem problema. Você pode sempre colocar tomadas acima do mínimo estabelecido. Aqui eu coloquei o mínimo, que é 3,08, né? São 3 tomadas. Coloquei tomada, o quê? Tomada média. Um exemplo dessa distribuição de tomada de uso geral. Então, veja bem, vamos recapitular. Cozinha, copa-cozinha, copa, lavanderia, área de serviço, uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro, no mínimo. E as 3 primeiras, se ultrapassar 4 tomadas, obviamente, as 3 primeiras, 300 VA cada uma, e o excedente 100. Se a minha cozinha tivesse dado 2 tomadas, seria 2 vezes 600. Se a minha cozinha tivesse dado 4 tomadas, que é o cálculo que eu fiz anteriormente, é 3 vezes 600 mais 100. Aqui eu representei 3. Os demais ambientes, quarto, corredores, salas, uma tomada a cada 5 metros do perímetro e 100 VA para cada tomada. Então, pessoal, é dessa forma que você encontra a carga por cômodo. Quantos VAs por cômodo de tomada de uso específico? Isso tudo que eu passei para vocês está em conformidade e foi consultada a NBR 5410 de 2004. Obrigado e fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.